Olá, eu sou a Inês Cracel e este é o meu testemunho. Antes de mais, eu quero dizer que este testemunho é apenas um bocadinho daquilo que eu tenho para contar, obviamente, porque eu acho que se eu fosse a contar tudo o que aconteceu até chegar a este ponto, eu acho que este vídeo teria à vontade 3, 4 horas. Mas vou apenas contar o que eu considero um ponto de viragem para mim e uma das razões mais importantes pela qual eu agora sigo Jesus. Muito resumidamente, só para vocês saberem o meu passado, mas eu fui criada numa família católica. O lado da minha mãe é muito religioso e eu sempre fui criada então nesse meio de ir à igreja e de fazer as procissões e não sei o quê, mas eu nunca tive uma conexão real, assim dizendo, com Jesus. Eu quando ia à missa não era porque realmente acreditava em Jesus e porque realmente percebia o que é que significava, mas sim porque era uma obrigação, assim dizendo. Rezar o terço era uma obrigação. Ajudar nas precisões era uma obrigação. Não é que eu desgostasse, mas não era uma coisa que eu realmente quisesse fazer por pura vontade. Se me dissesses se me perguntasses se eu preferia ficar em casa a ver qualquer coisa e ir à missa num domingo, eu preferia ficar em casa, obviamente. Mas uma coisa que eu me lembro quando era pequenina era que, eu não sei, eu devia ser pequenina, mesmo muito pequenina. Eu lembro-me de ter conversas com Jesus. Eu não me lembro exatamente como, mas eu sei que conversava com ele. E eu acho que aí foi tipo. Foi o início dos inícios para mim, mas foi apenas nesse momento e depois, durante toda a minha vida até agora, eu afastei-me completamente disso. Eu esqueci-me disso, eu esqueci-me que havia um Jesus realmente e não só uma religião, uma tradição. Porque sim, eu olhava para o cristianismo e para aquilo que nós tínhamos que fazer no cristianismo como uma tradição e como uma obrigação e não como algo que eu realmente quisesse fazer porque tinha fé e acreditava naquilo que estava a fazer. Anos mais tarde passaram, estamos em 2019, muita coisa aconteceu durante esse tempo. Uma das coisas mais significativas para mim foi realmente um, as músicas que eu ouvia, como já falei no outro vídeo. Eu sei que ouvir esse tipo de músicas me punha muito para baixo e me punha mesmo desolada, assim dizendo. Mas avançando esse período todo, em 2019, foi quando eu comecei a ver criadores que eu via no YouTube a fazerem a lei da atração e não sei o que, não sei o que mais, e a entrar nessa nova era da espiritualidade, porque foi uma coisa que eu acho, no meu ver, eu acho que começou a bombar muito em 2019, 2020. E foi quando eu também entrei nessa onda e comecei a entrar muito na astrologia, nestas coisas da lei da atração, nesta nova era da espiritualidade em que lia cartas, fazia tarô. E eu sei que começou assim, muito devagarinho, mas à medida que eu ia vendo, parecia que as portas abriam-se muito rapidamente e parecia que eu estava a descobrir tipo um segredo incrível e que como assim ninguém fala sobre isto e parecia que a cada minuto que passava eu abria uma porta cada vez mais espetacular e cada vez mais enticing, como é que se diz? Mais. Eu vou pôr a tradução a alguns. E eu sentia que estava mesmo realmente a redescobrir-me. Eu sentia que durante aquele período estive tão perdida e parecia que estava a descobrir mais sobre como é que funcionava o mundo, como é que funcionava as coisas todas. Comecei a entrar em muitas teorias da conspiração. À parte, eu não acho que as teorias da conspiração sejam todas loucas, ok? Mas eu comecei a entrar mesmo numa bola de neve em que queria saber mais e mais e mais. E quanto mais eu entrava nessa bola de neve, mais profundo eu ia e eu não entendia na altura, mas cada vez pior eu ficava. Eu achava que ter mais conhecimento me ia dar mais liberdade e que me ia dar mais paz de espírito, mas fez-me exatamente o contrário. Quanto mais eu sabia sobre aquelas coisas, mais presa eu me sentia e mais
acorrentada de certa forma eu me sentia, porque eu sentia que, como assim as pessoas não falam sobre isto, não estão a fazer isto, e depois nesta mentalidade de eu sou a ovelha negra, nesta mentalidade vem mesmo uma espécie de uma mistura entre eu sou vítima porque sou a ovelha negra e olhem para mim, eu sofri muito e vou ter que despegar-me do passado e olhem o que é que me aconteceu e não sei o que, não sei o que mais, para uma mentalidade também de eu sou superior a toda a gente porque eu sei estas coisas e as outras pessoas não. As outras pessoas são burras e são ignorantes e as pessoas não sabem nada e eu sou melhor do que elas porque eu sei isto. E outra coisa também me aconteceu, no sentido em que respondeu a muitas perguntas que eu tinha na altura, em que supostamente, nesta nova era de espiritualidade e tudo mais, eu era uma pessoa empática, que não é só a parte da empatia, de sentir aquilo que os outros sentem e tudo mais, mas eu era como uma esponja à volta de toda a gente. E eu sempre senti isto, não era uma coisa tipo. E parecia que isso, quanto mais eu descobria, mais isso confirmava aquilo que eu sentia desde que era, pronto, mais nova. E uma pessoa empática é quando uma pessoa tem muita gente diz a morada aberta, em que consegue ver muita coisa, consegue absorver muitas energias de muita gente. Se eu estivesse contigo, eu não te conhecesse de lado nenhum, eu conseguia ir à tua beira e dizer: tu és este signo, e, hum, e tu passaste por isto na tua vida, o teu pai morreu, tu não sei o que, não sei o que mais. E eu intuitivamente conseguia fazer isso. E eu sentia que estava a servir as pessoas, sentia que estava a ajudar as pessoas, eu fazia as coisas de bom coração, atenção. Eu sentia que estava a ajudar as pessoas, eu sentia que realmente estava a fazer as coisas, que estava a ir pelo bom caminho, mas ao mesmo tempo vangloriava-me com orgulho e dizia, tipo, e pensava, eu não dizia, atenção, mas eu pensava: olhem para mim, eu sou superior a ti porque consigo fazer isto. E tudo se envolve neste pensamento em que eu não estou a fazer as coisas realmente de coração e não estou a fazer. Quer dizer, eu acho que estou, mas lá no fundo o meu orgulho fala mais alto. Eu estava a falar também sobre o tarot, estava a falar sobre as cartas. Eu realmente fazia imensas leituras e especialmente em 2020, a partir de 2020, quando veio o Covid, eu depois fui para Braga morar com o meu agora marido. E parece que aí me deu ainda mais liberdade para fazer aquilo que eu queria fazer, de mexer nas cartas, porque eu sei que a minha família, tipo, ficava assim um bocado de pé atrás com isso, já, olha, tem cuidado, não é? Não sei o que é que estás a fazer, mas tem cuidado. E eu fazia rituais da lua, ligava as pessoas em videochamada e fazíamos rituais da lua. E eu sei que tudo isso parece inocente, mas isso abre portas para algo demoníaco, completamente. Porque vocês têm que perceber, Jesus é o único ser que nos pode proteger de tudo. Por isso é que os demónios caem quando nós dizemos o nome dele. Mas se tu não tens Jesus contigo e andas a mexer nisto, tu estás a abrir o teu corpo, a tua alma, o teu espírito para todas essas coisas entrarem dentro de ti. E foi o que aconteceu. Eu andava a ter imensos ataques de pânico, imensos ataques de ansiedade. E eu não entendia o porquê, porque eu supostamente estava a evoluir, eu estava a evoluir a minha alma, eu estava a crescer como pessoa, eu estava a ter mais conhecimento de como me proteger. Sim, eu tinha pedras, eu tinha cristais, eu tinha tudo. E eu não entendia o porquê de estar cada vez mais ansiosa. Eu meditava, eu libertava a minha mente, respirava fundo, 1, 2, 3, expirava, 1, 2, 3. E eu fazia tudo isso. E eu não entendia o porquê de estar tão ansiosa. As minhas noites, se vocês perguntarem ao meu marido, ele vai-vos dizer que as minhas noites eram horríveis. E eu já tenho ataques de sonambulismo desde pequenina, mas quando eu comecei a fazer isso, ficaram cada vez pior ao ponto de eu me levantar e ir para o meio da sala escura e ficar lá
sozinha, que é uma coisa que eu própria agora não, mas antigamente quando era mais nova, eu tinha medo do escuro. Eu até aos meus 12, 13 anos, até tenho vergonha de admitir isto, mas eu até aos meus 12, 13 anos, eu dormia com a minha luz acesa, porque eu tinha medo do escuro. E nessa altura, eu saía da cama, e isto foi depois de ver o filme do Conjuring, o 2, em que ela pronto, se levantava e tudo mais. Ah, sim, ainda tenho isto. Vi imensos filmes de terror, vi imensas séries de terror e enfim, mas pronto. Foi nessa noite em que eu me levantei e fui para o escuro e fiquei ali assim, e o meu marido sempre: Inês, volta para a cama, volta para a cama, volta para a cama. E eu ficava ali, ele teve que me vir buscar, ficou a noite toda sem dormir. Mas entre isso eu tive ataques mesmo eu acho não, eu tenho quase certeza que era a paralisia do sono, e eu estava deitada e acordava e via demónios a virem para cima de mim, a tentarem me magoar e a tentarem me sufocar. E eu lembro que houve um dia que eu berrei, acordei toda a gente. Tive muitos sonhos em que senti que, atenção para este assunto, não é? Mas eu tive muitos sonhos em que eu senti que estava a ser violada por coisas más, e foi horrível. Eu estava realmente a ser atormentada por coisas horríveis e eu não entendia o porquê, porque eu estava a fazer, no papel, eu estava a fazer tudo o que era preciso. Mas a questão era, eu acordava e eu deitava-me a ter ataques de ansiedade e a ter ataques de pânico. Eu chorava quando me levantava e chorava quando dormia. E eu não entendia como é que eu estava tão em baixo. Agora eu entendo, não é? Mas passado o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, nós saímos de Braga e viemos para a minha terra natal. E, e eu como que comecei a aproximar-me outra vez dos rituais, de ir à missa e de falar sobre Jesus e tudo mais, porque a minha família do lado da minha mãe fala muito abertamente sobre Jesus. Comecei a falar um bocadito mais sobre isso, eu comecei a perder interesse no tarô, comecei a perder interesse nessas coisas. Foi mesmo como se fosse ali uma. Quando eu saí daquela casa onde nós estávamos para aqui, para a minha terra natal, foi como se fosse ali uma barreira em que eu não trouxe nada daquilo comigo. É estranho dizer isto, mas eu senti que essa parte toda do tarô, do interesse pelo tarô, do interesse pela, pela magia, pelos rituais da lua e por essas coisas todas, tivessem ficado para trás. E no momento em que eu vim outra vez para a minha terra, parece que tudo isso desapareceu, o interesse, pelo menos, desapareceu, e eu voltei aos pouquinhos a falar mais de Jesus, a ir à missa e tudo mais. Não porque queria, mas porque. Não é porque. Eu comecei a ir à missa não exatamente porque queria e tudo mais, mas não sei. Não me perguntem como, mas eu comecei a ter essa vontade outra vez de ir à missa, não? E ninguém me obrigou, a minha mãe não me obrigou a ir à missa, ninguém me obrigou, mas eu senti essa vontade, essa necessidade de ir outra vez à missa. Parecia que eu sabia qual era a resposta, mas não sei, não vos consigo dizer. Quando comecei a ir à missa outra vez, do nada começou-me a aparecer, eu via imensos YouTube Shorts e tudo mais, começou-me a aparecer imensos shorts de pessoas nos Estados Unidos a falar sobre Jesus, e eu olhava para elas e pensava assim, como é que eu nunca ouvi esta versão de Jesus? Como é que eu nunca ouvi esta paixão por Jesus que eles têm? Como é que eu nunca... Como? E eu sei que cada vez fiquei mais cativada a ouvi-los a falar, a ouvir e a perceber como é que eles conseguiam ter isso, porque uma coisa que me cativou imenso foi que eles não tinham a religião com eles, a tradição com eles, a formalidade de ir à igreja e de fazer isto e de fazer aquilo,
mas sim aquilo que eles diziam que era uma relação com Jesus, que é uma coisa que, se eu posso dizer que tive, era quando era pequenina. De resto, eu nunca tive isso. Como assim Jesus pode falar diretamente comigo? Como assim eu posso abrir a Bíblia e procurar respostas na Bíblia? E Deus falar comigo através da Bíblia? Como assim? Como assim Deus pode falar comigo através de sonhos, através de outras pessoas? Como assim? E, e parece que isso fez assim um clique na minha cabeça e eu comecei a pensar: uou, peraí, isto aqui é muito maior do que aquilo que eu fui criada a acreditar que era. Houve um dia em que eu vi um shorts qualquer, eu vi, não sei o que é que despoltou isso, mas eu sei que chorei tanto, estava sozinha, eu chorei tanto, porque eu sentia que aquilo que as pessoas falavam, aquela paz, aquela felicidade, aquela, aquela maneira de ver as coisas e de viver com Jesus, não era nada daquilo que eu andava a fazer. Não era nada daquilo que eu tinha. E eu lembro-me que me pus de joelhos, comecei a chorar e eu lembro que me disse: Jesus, eu quero ter uma relação contigo, mas eu não sei por onde é que hei de começar. Eu preciso que venhas ter comigo porque eu não sei. E eu acho que naquele momento estava à espera de um milagre em que ele me aparecesse à frente e me dissesse: sim, eu estou aqui, tipo, está tudo bem. E eu acho que estava à espera disso na altura, mas obviamente naquele momento não aconteceu. Mas eu sei que tive aquela coisa de eu desisto de tentar procurar respostas noutro lugar, aquilo que elas falam, aquilo que aquelas pessoas falam que têm, e eu quero ter isso contigo. Uns dias passaram, uns dias, meses passaram, eu continuava sem pegar na Bíblia, mas via imenso conteúdo cristão, porque eu pensava: ler a Bíblia é uma seca. Ah pá, desculpem, é verdade. E então eu não fazia aquele. É tipo, eu queria ouvir Deus, mas não entendia, não fazia um mais um é igual a dois. E não entendia que se calhar se eu ler a Bíblia eu consigo ouvir Deus melhor e consigo entender Deus, aquilo que Deus quer para mim. Mas pronto, eu ouvia, já tinha um passo em que ouvia as outras pessoas a falar de Jesus, eu via imensos podcasts de pessoas a falar de Jesus e isso parece que me deu outra abertura. Depois eu comecei a ver a série do The Chosen e uma, também fez ali um reset na minha cabeça daquilo que Deus é, porque eu vi Deus e vi Jesus como forma humana e não como aquilo que eu via quando eu via na igreja, que era tipo um ser que provavelmente tipo, ele era tão perfeito que nem sequer era humano. Porque era essa a ideia, não me julguem, mas era essa a ideia que eu tinha, era tipo, Jesus é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito que parece que na minha cabeça eu não entendia que ele podia ser homem, tipo com carne e osso como nós. Então ver o The Chosen parece que deu ali outro clique do género. Fogo, Jesus era real, tipo, era um homem mesmo e era mesmo bom. Pronto, e nessa altura comecei a ter cada vez mais interesse, ter aquela necessidade de queimar e de deitar ao lixo tudo o que era cristais, tudo o que era tarôs, tudo o que era livros da lei da atração e tudo mais. Eu tive essa necessidade de deitar isso tudo fora, apesar de nunca ter ouvido ninguém a falar sobre isso. Então houve uma noite que eu estava a sonhar e que estava na parte de trás da minha casa, onde eu estou, tem um muro. E eu sonhei que estava lá toda a minha família. Não me perguntem, por algum motivo eu queria subir o muro e queria ir para cima do muro. E estava toda a gente a dizer: Inês, vai, sobe o muro, sobe. E eu não entendia, eu sentia que queria subir o muro por alguma razão, porque eu sempre que olho, pode ter esta conexão, eu sempre que olho para aquele muro, eu penso: se eu tiver que fugir daqui de casa, eu nunca vou conseguir subir aquele muro. Ou seja, aquele muro sempre me deu um bocado de ansiedade, assim dizendo, porque se enfim, se um ladrão tivesse que entrar dentro de minha casa e eu tivesse que fugir pelas traseiras e fugir pelo muro, aquele muro sempre me deu
imensa dor de cabeça porque eu pensava, como é que eu vou saltar aquele muro? Pode ter sido por causa disso. Portanto, não, os sonhos são estranhos, eles vão buscar coisas estranhas. E eu sei que então estava com a minha família e toda a gente estava a dizer, Inês, sobe o muro, sobe o muro, sobe o muro. Eu estava a dizer, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo subir o muro, vocês já viram, o muro é tão alto. E no momento em que eu digo isto, eu vejo uma mão, de cima, brilhante, e eu agarro-me na mão e no momento a seguir, não é tipo, eu nem sequer fiz esforço, eu não fiz esforço nenhum, mas eu agarro aquela mão e no momento a seguir eu olho e já estou em cima, no muro, a olhar para cá para baixo. E quando eu olho assim para cima, para o outro lado do muro, eu vejo Jesus, mas não vejo a cara dele. Vejo tipo uma, uma forma com vestes brancas muito brilhantes. Eu quase nem conseguia olhar porque era tão brilhante, tão brilhante. E eu olho para ele e eu sei que é Jesus. E naquele momento eu ouço a voz na minha cabeça a dizer: Tu vais ser a minha testemunha. E eu fiquei tipo: Quê? E eu? Como assim? E naquele momento eu olho para a minha família e a minha família está tipo: Uau! Uau! Subiste o muro! Eu fiquei tipo: Vocês não estão a ver! Está aqui Jesus! Vocês não estão a ver! Como assim? Olhem, olhem! E tipo, elas não conseguiam ver. Eu estava ali, tipo, o Jesus estava do outro lado a rir-se. Ou eu entendia, eu não tinha cara, mas eu sabia que ele estava a rir, a dizer: Tu vais ser a minha testemunha. E eu em cima do muro, toda contente porque consegui, não porque eu tentei, mas sim porque Deus levantou-me, Deus ergueu-me. E a minha família toda super contente, a gritar: Yeah, boa, boa! Devo dizer que este foi um, um ponto de viragem para mim. Este sonho eu não entendi ao início, eu não entendi porque eu nunca tinha ouvido nada do género. E eu sei que quando eu ouvi isto, eu não entendi, mas eu senti que era algo importante. E foi quando eu comecei a querer ter mais conhecimento sobre Jesus. Comecei a ler aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, mas comecei a ler a Bíblia, comecei a entrar mais na fé, comecei a tentar glorificar Deus através da música. Comecei a deixar, como eu já falei, muitas coisas para trás, muitas músicas para trás, muitos filmes para trás. Comecei a deixar este orgulho que eu tinha de ajudar e sentir que era superior e tudo mais, e ao mesmo tempo inferior. Comecei a querer deixar isso. A querer não, mas simplesmente desapareceu. Tudo aquilo que eu sei que era mau em mim, não estou a dizer que eu estou perfeita, longe disso, mas tudo aquilo que eu sabia que, em parte, ah, esta nova era da espiritualidade tinha trazido de mal, eu senti como se fosse uma libertação. Eu senti mesmo como se muita coisa se tivesse a despegar de mim quando eu comecei-me a juntar mais a Jesus. Os ataques de ansiedade, aqueles sonhos horríveis desapareceram e, e eu ainda tive ali uma fase antes deste sonho em que eu não queria propriamente seguir Jesus. Eu conhecia Jesus, mas eu estava naquela fase de eu não queria abdicar de muita coisa. Muita coisa que, pronto, eu sabia que se calhar não era muito má, não era muito boa, mas pronto, a nível de música e assim. E quando eu tive este sonho foi quando as coisas começaram realmente a mudar, porque eu quis mudar. Eu disse a Deus para entrar na minha vida e me fazer e tipo mudar a minha vida. Deus mudou-me, mas foi porque eu deixei que ele mudasse, assim dizendo, vocês têm que abrir a porta a Deus, ele não vai entrar, ele não vai arrombar a porta. Vocês têm que dizer a Deus para ele entrar e para ele fazer o que tem a fazer na vossa vida. Enquanto vocês não darem essa autorização a Deus, não é que Deus não vá fazer de todo, mas lá está, é este livre-arbítrio que ele nos dá de, opá, se tu queres mudar, chama por mim. Entretanto, fui mãe e a minha fé ficou cada vez melhor e cada vez mais forte.
ser mãe ajudou-me imenso, porque quando, pelo menos comigo, quando se é mãe, uma pessoa faz uma avaliação do mundo, daquilo que quer trazer, dos valores que quer trazer para a criança, dos valores que não quer, de como o mundo está, daquilo que a vai proteger, aquilo que não vai, que não, pronto, que está tudo ok. E eu comecei a fazer muito essa avaliação e a perceber o que é que realmente queria dar à minha filha, que tipo de mãe é que eu queria ser, que tipo de esposa é que eu queria ser também. E pronto, as coisas começaram a mudar cada vez mais. Eu acho que houve outra altura em que eu estava a dormir e por algum motivo a minha filha mexeu-se e foi naquela altura em que ela era ainda um bocado pequenina, então foi antes do primeiro ano de vida dela, então eu estava um bocado assim, não vou dizer paranoica, mas estava quase paranoica e estava com muito medo que ela morresse durante a noite. Então, qualquer barulhinho que ela fizesse, eu acordava e ficava desperta. E houve um dia em que ela dormiu, houve um dia em que ela estava a dormir e e ela mexeu-se por alguma razão e eu fui ver se estava tudo bem e por cima da cama dela eu vi um homem a sorrir, mas não foi aquele sorriso de tipo, medo, não. Sou uma pessoa que tinha imenso medo de muita coisa, portanto, eu para não me assustar foi porque era realmente um sorriso tranquilizante. Eu vi um homem com um sorriso tranquilizante, eu não conseguia ver exatamente todas as feições dele, mas eu vi um homem que estava a sorrir de uma maneira muito tranquilizante, com a barbinha assim aparadinha, mas assim barba, e uns olhos verdes. Tipo, não há ninguém. Parecia que a galáxia estava naqueles olhos verdes. Eu não vos consigo sequer explicar como, como é que eu estava a ver aquilo, porque eu até fiz assim aos olhos, como se vê nos filmes, as pessoas a... Será que eu estou a sonhar? Não, eu realmente estava acordada e eu vi aquela cara a sorrir para mim e eu na minha cabeça dizia assim, não tenhas medo. Tipo, uma voz que não era a minha dizia, não tenhas medo, sou eu. E eu sabia, intuitivamente, que aquele era Jesus. Eu acho que nesse momento em que ele apareceu. E se vocês me perguntarem como é que era a cara dele, eu não vos consigo dizer. Eu só me consigo lembrar dos olhos e da boca a sorrir e da barbinha, mas não era, eu não consegui ver a cara dele. É estranho de explicar, é muito estranho de explicar, mas eu sei que naquele momento em que ele veio, foi para me dar, foi para me dar se calhar, agora eu entendo, para me dar se calhar uma tranquilidade que eu não estava a ter por causa do bebê. Essa foi a segunda vez que eu vi Jesus. Já tive, entretanto, vários sonhos de batismo, já tive sonhos de... Se eu fosse a falar de todos os sonhos, era mais uma hora. Se eu fosse a falar de todas as experiências que eu tive com Jesus, era mais uma hora. Eu não vos vou massacrar com isso este vídeo. Este vídeo é só mais um testemunho rápido, assim dizendo. Ok, já vai se calhar em meia hora. É um testemunho mais rápido, é um testemunho mais direto ao ponto, porque aquilo que eu quero dizer é, eu neste momento, eu sinto que estou a ser usada para servir. E eu quero servir. E eu, como mãe, eu quero servir. Como esposa, eu quero servir. Como mulher de família, eu quero servir. Como cristã, eu quero servir a Deus. Mas a diferença é, quando eu não tinha Jesus, quando eu servia, o meu orgulho entrava e ficava tipo do género, fogo, eu estou a servir toda a gente, olha para mim. E ao mesmo tempo pensava, fogo, mas ninguém me serve a mim, ninguém me ajuda a mim. E agora é totalmente o contrário. Agora, quando eu sirvo alguém e quando alguém vê os meus vídeos e diz o que quer que seja de opá, Deus usou-te, obrigada. É tipo, eu não sinto qualquer tipo de orgulho em mim. Eu sinto felicidade por Deus me ter usado. Eu acho que esta é a grande diferença entre aquilo que eu estava a fazer e seguir a Jesus agora. Eu antes achava que tinha as respostas todas, mas estava totalmente perdida. E agora eu sinto que não sei nem metade, mas eu sinto que a única coisa que eu tenho que me focar é em Jesus, porque Ele vai me guiar para todo o lado que seja necessário. Não há nada neste mundo
que vá completar a falta que nós sentimos em nós mesmos com, como Jesus. Não há dinheiro que vá fazer isso, não há. Apesar de que eu não vos vou mentir, claro que nós temos que trabalhar e claro que nós temos que ganhar dinheiro, mas eu entendo que não há nada que nos vá trazer mais paz, mais felicidade, mais alegria do que Jesus. E uma coisa que eu entendi, nós realmente, é seca ao início, eu entendo, é um bocado seca começar a ler a Bíblia, ganhar, então se vocês não gostam de ler, eu sei que é mau começar e tudo mais, mas ler a Bíblia vai-vos dar uma... Ler a Bíblia diariamente vai-vos dar uma armadura que vocês vão saber exatamente com aquilo que vocês estão a lidar, porque todos os dias nós estamos com a nossa alma a jogo. Todos os dias nós estamos com o diabo a tentar roubar a nossa fé, nós estamos com o diabo a tentar roubar a nossa alma, a condenar-nos. E nós temos que todos os dias lutar contra isso. E não há forma melhor de lutar a não ser com a Bíblia. Vocês só podem lutar pela vossa alma, pela vossa fé, com a Bíblia, amarrarem-se em Jesus, amarrarem-se em tudo o que Ele vos dá, em todas as direções que Ele vos leva. Quando as pessoas dizem, quando as pessoas no yoga e em tudo mais, sim, eu também fazia isso tudo, esqueci-me de dizer. Quando as pessoas fazem yoga e fazem meditação, mas a meditação desta nova era em que eles dizem respira fundo, deita para fora, liberta a tua mente, tudo isso é para deixar entrar coisas. Quando vocês deixam a vossa mente completamente sem nada, quando vocês libertam a vossa mente, quando vocês esvaziam a vossa mente, vocês estão a dar espaço a que as coisas más entrem dentro de vocês. Sempre. A questão aqui não é vocês libertarem a vossa mente e esvaziarem a vossa mente. Aqui é vocês preencherem a vossa mente com a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus é que vos vai dar segurança. Só a palavra de Deus é que vos vai dar as respostas para tudo o que vocês precisam na vossa vida. É só a palavra de Deus. Esquece! E às vezes custa ter esta disciplina espiritual de levantar, ler a Bíblia, ou deitar, se calhar ler a Bíblia, rezar. Custa, porque estão sempre a bombardear-nos com informações, estão sempre a bombardear-nos com coisas para fazer, e agora tens que tratar da casa, e agora tens que tratar do trabalho, e agora tens que fazer isto, fazeres aquilo. Mas 5 minutos, pelo menos, vocês precisam de ter com Jesus. 5 minutos. E eu vos garanto que a vossa vida vai mudar a partir do momento que vocês fizerem aquilo que Deus quer para vocês. A partir do momento que vocês seguirem a Jesus, a vossa vida vai mudar. Isso vos garanto a 100%. E a minha vida ainda não mudou nem 1% daquilo que eu sei que Jesus tem prometido para mim. E eu já me sinto 300 vezes melhor. Isto é o que me custa, porque eu estive do outro lado, tive que passar por esta coisa toda da espiritualidade e tudo mais. Eu sei que imensa gente também está a passar por isso. E custa-me muitas vezes saber que as pessoas não querem seguir a Jesus porque tiveram más experiências na igreja, porque tiveram más experiências com os homens, porque tiveram más experiências com tudo o que não é suposto. E eu, quando falo em Jesus, não falo na missa. Eu, quando falo em Jesus, não falo em mais nada a não ser de Deus, a relação com Deus. Não adianta, tudo o que vem, o que é daqui da terra, da igreja e tudo mais, são os homens que fazem isso. E eu não digo isto para desvalorizar aquilo que eles fazem, porque é bom nós termos pessoas que queiram falar sobre a palavra de Deus, é bom que nós tenhamos padres, é bom que nós tenhamos uma comunidade. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que quando o mal é feito, o mal é feito pelo homem, não é feito por Deus. Deus não quer mal para ti. Façam pazes com Deus, façam pazes com Jesus, porque vocês vão ver tudo a melhorar e a florescer na vossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o vosso like, subscrevam ao canal. Obrigada por todo o apoio que vocês têm dado até agora. Tenho adorado as mensagens, tenho adorado os comentários. Continuem assim. Muito, muito obrigado por tudo. Que Deus vos abençoe a todos. Tchau, tchau.